Boa noite, pessoal! Boa noite, gente! Boa noite para mais uma live do F4S. Hoje acompanhado, hein? Hoje acompanhado. Eu acho que bem acompanhado. Bem acompanhado hoje. Boa noite, galera. Tô até aqui, ó, um abracinho à psicóloga aqui. Boa noite, galera. Que bom. É sempre bom estar aqui com vocês, é sempre importante. A gente tem, pra quem não entende, aqui a galera que tá assistindo no Face, o Instagram ele tem a câmera ele reduz mais estreita, a gente tem que ficar coladinho assim, tá? A galera do Face até acha meio estranho, né? Que fica tão colado. Mas é por causa do Instagram, que a gente tá nas duas plataformas, tá? Eu acho que tu queria Mas falar em mim. pode ser. Mas só vamos dando uma esperadinha, ver se tá tudo ok. Agora acho que sim, já o Instagram funcionando também. Muito bom! Eu sou o Vitor Nascimento, educador físico, especialista em treinamento em casa para mulheres acima dos 40 anos. E a gente está no nosso aquecimento da maratona Ative o Seu Corpo para mulheres acima dos 40 anos. Episódio número 6. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem ter 3 vezes mais resultados treinando em casa, sem equipamentos e apenas 25 minutos de vocês. E por que eu estou fazendo esse aquecimento? Porque eu considero que é muito importante que vocês cheguem realmente preparadas para a nossa maratona que vai acontecer do dia 7 até o dia 11 de setembro. E olha aqui, ó. Estou preparado mesmo, vocês têm que estar muito bem preparados, porque eu preparei algo muito especial para vocês, começando pelo dia 7. No dia do feriado eu vou dar uma aula top para quem estiver lá. Eu vou dar uma aula top para quem estiver lá. Uma aula completa do meu programa de treinamento. Que assim, ó, não fiquem pensando que é igual do Simplifica e Treina em Casa, tá? Não, é totalmente diferente. A estrutura das minhas aulas do programa são totalmente diferentes. E isso vai acontecer no dia 7 de setembro, tá? E a gente vai ter uma semana completa de aula para que realmente tu aprenda a treinar em casa. Melhor ainda, que tu aprenda a ter resultados treinando em casa. E o nosso assunto de hoje, meninas, deixa eu só largar o meu cronômetro aqui, que daí eu não me perco aqui, né? E o nosso assunto de hoje, eu não podia fazer ele sozinho, porque eu também não tenho nem todo o know-how para falar de tudo isso, tá? É até por isso que a gente tem dentro do nosso programa de treinamento uma psicóloga e uma nutricionista, porque a gente acredita que a interdisciplinaridade das profissões, elas são ímpares, elas têm que realmente acontecer para que a gente consiga realmente, principalmente se tratando de saúde, a gente consiga atingir a cada uma de vocês. E hoje o nosso assunto é hábitos que sugam a nossa energia. Mas professor, calma. Mas professor, quem é essa moça linda que está do seu lado? Eu vou deixar ela se apresentar, a nossa psicóloga. Boa noite, meu nome é Suelen Silva, sou psicóloga clínica, psicóloga do F4S. Estou aqui hoje para fomentar com todas vocês um assunto que eu acompanho muito com os meus pacientes, enfim, com as pessoas, que é sobre os hábitos que a gente tem e que nos sugam muita energia mesmo. Legal, bacana, por isso que eu tô falando pra vocês, gente. São assuntos que eu percebo que acontecem aqui entre vocês, entre os meus alunos do presencial, tá? E que realmente acabam por nos tirar, a gente acaba focando em alguns pontos do nosso dia, da nossa semana, e que nos tiram totalmente o foco para o que realmente nós queremos. E em qualquer ponto da nossa vida, gente, os hábitos, os nossos hábitos, eles dizem muito sobre nós, muito sobre tudo que a gente está passando. Através dos hábitos, isso é muito importante que eu vou falar, as pessoas não se dão conta, mas através dos hábitos a gente cria uma identidade pessoal de quem nós somos, através dos nossos hábitos. Olha só o que ela está falando aqui, né, gente? E o mais incrível de tudo isso é que nós podemos escolher todos os dias pro lado que nós queremos ir. Todos os dias nós podemos escolher o lado que nós queremos ir. Se tu quer ir pra cá ou se tu quer ir pra lá. Ou seja, se tu quer realmente continuar nesse hábito que tá te sugando, que tá te prejudicando, que não tá te deixando ficar legal, ou se tu quer ir pro outro lado, que é o lado talvez que tu vai ter que abrir a clareira. Que não é o lado da manada, aquele lado que já tá assim ó, limpinho, mas todo mundo faz isso. Aquele lado que já tá limpo é mais fácil, né? É muito melhor eu ir por aqui. Aí tu olha pro outro lado e também tem um cantinho assim de uma trilha. E aí tu olha pra dentro assim, ó, tem espinho, tem galho, tem tronco de árvore caído no chão.
mas que talvez tu vai ter um esforcinho a mais, tu vai ter uma dor a mais, mas no momento que tu abrir aquela clareira, tu vai ver que é um paraíso que está lá atrás te esperando. E o que eu gosto de apresentar é que o gasto de energia para fazer um ou outro é o mesmo. O gasto de energia de ficar naquela questão dos hábitos disfuncionais e na disfuncionabilidade do que suga a tua energia é o mesmo gasto daquilo que tu decide mudar e que tu decide fazer diferente e que vai te dar um up, que vai te transformar como pessoa sem dúvida nenhuma. Eu tava dando risada aqui, gente, porque a Cris botou ali, né? Hoje de manhã eu tinha prometido que eu ia deixar ela falar. O problema é que é o seguinte, gente. Eu cheguei agora em casa, fazem 15 minutos que eu cheguei em casa, e eu dei 3 aulas seguidas. E eu tô com a minha endorfina lá em cima. Eu não treinei, eu dei 3 aulas seguidas. E eu tô com a minha endorfina lá em cima, então eu acabo falando mais. Mas eu prometo pra vocês que eu vou dar espaço pra convidado especial de hoje, tá? E assim, ó, voltando. E assim, é por isso que a gente tem que ter muita consciência. É difícil isso, tá, o que eu vou falar pra vocês. Mas a gente tem que ter muita consciência dos hábitos ruins que a gente tem na nossa vida. Acho que é o primeiro ponto, é o principal, é o reconhecimento, porque a gente só consegue mudar e rastrear o que mudar quando a gente tem lucidez do que é. Porque se a gente não tem lucidez do que é, a gente não sabe como mudar. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas como é que eu faço pra mudar? Rastreia o que tu entende, qual que é o teu entendimento que aquilo te atrapalha a vida, que aquilo não é saudável, que aquilo te limita, que esse comportamento ele é negativo é uma âncora, na tua vida. Pra baixo. Exatamente isso. Mas para deixar mais claro hoje, todo esse nosso bate-papo, depois dessa introdução toda que a gente fez aqui com vocês, e eu prometo que eu vou deixar a Suelen falar, a gente vai pontuar alguns, não são todos, né, gente? Até porque não tem como pontuar todos, tá? Mas a gente vai pontuar alguns hábitos que sugam a nossa energia. E pode ser que você chegue no final dessa live e diga assim, ó, não, mas eu não tenho nenhum, ou eu tenho um, tudo bem, tá tudo certo, sem problema nenhum, tá, gente? Mas a gente quer deixar claro que esse aqui são alguns hábitos que realmente pode estar sendo uma âncora, pode estar te puxando para trás, pode estar sendo alguma coisinha para vocês. Foram hábitos que a gente sentou e a gente rastreou, que eu percebo na questão da mente e que o Vitor percebe na questão do corpo, né? Do que dificulta a mudança nessas áreas. Eu vou ser bem sincero com vocês, a gente botou um post esses dias e ele deu muito comentário, deu muita visualização, muito compartilhamento, e foi esse post mesmo, os hábitos que sugam a nossa energia. E a gente tirou esses 6 pontos que nós vamos conversar com vocês hoje, através desse post, que a gente foi lá nos comentários de vocês e a gente rastreou. Olha só, esse aqui, e eu disse pra Suelen, eu vou te trazer para uma live pra gente conversar sobre isso. Foram pontos que a gente percebeu que as pessoas se identificaram com aquilo que estava ali exposto, né? Mas vamos lá. O primeiro, e eu gosto muito desse, eu acho que esse é o que mais... Ele não é só um hábito negativo, mas ele, sem dúvida, é um hábito que gera um comportamento que vai ocasionar lá no futuro em uma patologia, tá? Que é apegar-se ao passado. Por favor, levante a mão aí. Quem é que não se apega a coisas do passado? Quando eu recebo no consultório pacientes que estão em crises de ansiedade, normalmente o que eu consigo rastrear? Ou que eles estão numa questão frenética do passado, ou numa questão frenética do futuro. Isso me fala de pessoas que não estão no aqui e agora. Eles estão nos extremos. Então o gasto de energia é excessivo. Vamos partir desse ponto, que o gasto de energia é excessivo. Segundo ponto, a mente sempre está frenética, né? Eu gosto de dar um exemplo da máquina de lavar, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, que a mente da gente fica dentro da normalidade, seria uma máquina que lava, né? Que faz... ela lava. Só que as pessoas que estão ligadas ao passado, um ponto extremo que seja, elas estão na centrífuga, exacerbado, então a mente não para automaticamente. Quando a mente não para, e para vocês entenderem isso, vai esboçar no corpo. Tá, mas como assim vai esboçar no corpo? Tudo que passa na nossa mente, de certa forma, quem imprime isso é o corpo. Então, quando a mente está frenética, o corpo precisa dar conta disso e ele tenta resetar. Então, ele não consegue, porque a mente está frenética, e ele apresenta para nós uma estafa. Sabe aquelas coisas que tu diz, tu não fez às vezes nada e tu diz assim, nossa,
Tô moído. Tô moído, parece que o caminhão passou por cima de mim, tô muito cansado. E isso é dessa questão de se apegar nas coisas do passado, né? Ou futuro, enfim. Mas eu noto que as pessoas que sofrem dessas questões de futuro, ela é uma ideia. É uma ideia de coisas que vai acontecer no futuro e ela fica ansiosa. É isso que ela tem. Agora, as pessoas que gastam energia tendo esse hábito, se focar nas coisas do passado, existe um sofrimento imenso. Imenso. Ó, já vi gente que botou eu ali, ó. Verdade. Né? Existe um sofrimento imenso, por quê? Porque ela fica trazendo coisas que ela não pôde resolver, né? Tipo, sei lá, divergiu com alguém, a pessoa ofendeu ela e ela queria rivalizar, e ela queria falar algo contra e não pôde, foi submissa, ficou quieta. Então há um sofrimento exacerbado por todas as coisas que ela não fez, tipo, todas as coisas que ela não disse, todas as coisas que ela deixou pra depois. E eu falo que essas pessoas que estão na questão de se apegarem nas coisas do passado, elas estão em estado de sofrimento. E aí pensa algo que gasta muita energia, algo que nos suga muita energia, tu tá frenética, vivenciando dores do passado, porque é isso, né? Ou vamos até pensar coisas nostálgicas também, que seja, ou coisas vividas que foram boas e tu quer que aquilo volte. Tu não tá no aqui e agora, então automaticamente tu perde o tempo, né? E o tempo, eu falo que o tempo é uma coisa muito preciosa, porque o que eu dou pra ti, tu dá pra mim e tá pago esse tempo. A gente não tem como recuperar, né? Sabe que a coisa mais preciosa pra nós, gente, pra nós eu tô dizendo, pelo menos eu vou falar por mim agora, mas pela Suelen, ali, voltou. Mais preciosa é saber que vocês estão doando o tempo de vocês agora nesse momento pra prestar atenção no que nós estamos falando pra vocês. Pra vocês entenderam que isso pode ser de alguma forma ou outra precioso pra vocês, importante pra vocês. É o tempo de vocês. Eu tenho um aluno meu que ele é formado em teologia. Na verdade ele é formado em teologia, mas ele também é poliglota, ele fala 8 idiomas. E a gente, em alguns momentos a gente consegue conversar um pouquinho, né? Ou antes da aula, ou pós-aula, e ele fala, ele disse, Vitor, por incrível que pareça, nós somos o único animal na Terra, o único animal do planeta Terra que consegue não consegue ir pra frente porque está preocupado com o passado e sofre de ansiedade porque está preocupado com o futuro. E a gente não consegue viver o presente. E o presente, ele é milésimos de segundo. O presente é isso que eu estou falando para vocês agora e pronto, ele virou passado. E a gente fica nesse meio. E o passado, ele nos ensina muito. Só que tem um problema. Poucas pessoas sabem fazer a leitura correta do que aconteceu. Poucas pessoas entendem que às vezes aconteceu algo, ou a todo momento acontece algo para nos ensinar. A todo momento. A gente tem que aprender a enxergar, não é um lado bom, mas tem um lado ali das coisas que acontecem que te impulsionaram para frente. Mas muitas e muitas pessoas acabam indo pro ralo, indo para baixo junto, né? Mas é porque elas não estão atentas. Porque Exato. Se elas estivessem atentas no aqui e agora, elas teriam um aprendizado. E quando elas estão frenéticas em um dos pontos, elas não veem esse aprendizado. Então elas continuam repetindo histórias. E aí eu vou falar um negócio que vocês vão se dar conta agora. Provavelmente cada um de vocês revive histórias. Revive histórias, vamos pensar de casal, de namorados, de traição, tudo. De não conseguir ter ascensão profissional, emagrecer, não conseguir modificar o pensamento, não conseguir modificar o corpo, porque o tempo todo vocês estão ali para aprender, para buscar um engajamento naquilo, mas estão frenéticos pensando em outras coisas, em outros extremos e não tá ali para aprender. Então, cuidado, que quando vocês perceberem que alguma área da vida de vocês a história está se repetindo, vocês não estão no aqui e agora. Porque as histórias não precisam se repetir quando a gente tem visão delas, quando a gente faz a leitura delas, como o Vitor disse, né? Exatamente. Fazer a leitura correta a gente vai conseguir. É difícil, gente, fazer a leitura correta, é muito difícil. Só que comecem a treinar a mente de vocês para isso. Treinando a gente consegue tudo. A nossa mente é treinável. Tudo é treinável, gente. Tu tem que começar... Basta estar no aqui e agora. Basta querer, exatamente. Basta estar no aqui e agora.
Vamos pro segundo ponto agora, que senão são pontos assim, gente, que a gente poderia fazer uma live se tratando de cada ponto desse, por incrível que pareça. Ainda mais quando a gente tá com uma psicóloga do lado, né? Se acomoda no passado e teme o futuro. Exatamente isso, Fátima. Se acomoda no passado e teme o futuro. Não tenta coisas novas para modificar o que pode vir, né? Eu falo, pensando nisso que a Fátima colocou, né? Se acomodam no passado, porque às vezes as pessoas querem se apegar a um sofrimento e temem um futuro, né? E as duas coisas, na verdade, esboça de repente um sofrimento e um medo. Então a minha dica para isso é: pega um medo, escolhe um medo que você tem, apenas um, não precisa listar todos. Escolhe um medo e encara ele. Encara de igual para igual, de frente a frente. Encara ele, que você tem capacidade de fazer isso. Porque ele não existia. Ele passou a existir na sua vida através de uma situação que você vivenciou. Foi apenas uma situação, então faça a leitura da história que aconteceu daquela situação, os positivos e os negativos daquilo que você vivenciou. E se ficou um medo ali, pega aquele medo e enfrenta ele para você poder ir adiante. Porque senão você vai gastar energia num hábito negativo, num hábito ruim, disfuncional, né? Perfeito. Vamos para o nosso segundo ponto então, gente, que também é bem pertinente, porque muitos de nós, ou eu ouso dizer que todos nós, em algum momento a gente fez isso. Em algum momento a gente foi negativo. O ser negativo. Isso torna a gente, pessoal, parte do problema e não a solução. A gente ser negativo, a gente não suga só a nossa energia. A gente suga a nossa energia de quem está convivendo ao nosso redor dia a dia. Isso é extremamente... primeiro, é chato para quem convive ao nosso redor, porque às vezes a gente tem uma mente positiva do nosso lado, a gente não está absorvendo tudo aquela mente positiva está querendo nos doar, e pelo contrário, a gente está sendo negativo. Isso é extremamente ruim para quem convive com nós. É ruim, porque a gente é a âncora. A gente está puxando para baixo. Eu estou dizendo a gente como se eu fosse negativo agora, tá? Imagina eu entrar numa live com vocês, no Simplifique Treino em Casa, e começar a live assim, ó. Seguinte, meninas, nós vamos tentar hoje fazer essa atividade, mas eu tenho certeza que vocês não vão conseguir, tá? Porque ela é bem difícil. Pô, cara, se eu tô vendo uma live do Vitor e ele começa falando isso, eu pego meu chapéu e vou embora. Porque eu tô sendo negativo, já tô dizendo pra ti que tu não vai conseguir. Não, ó, tu tá com sobrepeso, tu não vai agachar. Não rola, entendeu? Então a gente tem que largar de mão dessa questão negativa. A gente tem que enxergar com outro viés pra gente, na realidade, ser o positivo e ser a solução, né? Claro que eu acho que isso que tu falou é perfeito, e isso que o Vitor apresentou é o lá na frente, né? É o que eu tenho que fazer. Mas uma coisa que eu quero apresentar para vocês é que as relações que a gente tem, elas muitas vezes nos levam a ter comportamentos negativos. Daí pensa que de repente, sei lá, você é uma pessoa que as coisas não dão muito certo para você. De repente você não é assertivo, né? Eu gosto de falar que às vezes a pessoa não tem habilidade social, tá? Pra vocês entenderem. Habilidade social é uma coisa que deixa a gente muito instável e que nos gera muita sanidade. Vou pensar assim, sanidade mental. Só que muitas vezes as pessoas têm situações da qual vou dar um exemplo, tá? Não tem muita trava na língua. E aí isso faz com que ela tenha conflito o tempo todo. Então, por mais que ela veja alguma coisa positiva, ela vai ser a pessoa que vai emergir uma voz negativa. Ela se torna, através das relações que ela tem, essas relações disfuncionais, ela se torna uma pessoa negativa. Então, o primeiro ponto para reverter essa polarização é uma autoanálise. Então, cada um de vocês que está aqui na live hoje, por favor, faça uma autoanálise. Você se acha mais positivo ou mais negativo, né? Existem teóricos dentro da questão da psicologia que falam que o ser humano ele é mais tendencioso a pensar pelo viés negativo devido às relações, né? E aí vamos pensar que a gente cresce e a gente passa por vários lutos até sem se dar conta, né? Quando a mãe sai para trabalhar e a gente tem a sensação que foi abandonado,
Então isso causa um luto, o fato das pessoas partirem da nossa vida, o fato de mudar um emprego, o fato de... E parece que as pessoas se apegam mais nessas questões negativas e isso vai fazer com que tu gere um comportamento negativo o tempo todo. Então o primeiro ponto é uma autoanálise de que tipo de pessoa você é. Mais positiva, mais negativa, meio a meio. E se você rastrear que você é mais negativo, você precisa começar a fazer manejos, né? E como são esses manejos? Poder fazer a intervenção, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz hoje o reconhecimento que eu sou uma pessoa que pensa negativo. Então, a minha proposta para você é começar a pensar positivo. Tá, Sueli, mas como é que faz isso? Explica aí, porque só falando não é uma coisa que não entra na minha cabeça. Tudo bem. Você vai começar, por exemplo, me dá uma coisa de negatividade aí. Uma pessoa que pensa negativo, o que ela pensa? Na verdade, assim, eu tenho diversos alunas no estúdio, no presencial, que no primeiro momento, quando estão iniciando um processo de treinamento, chegam. Eu não consigo, eu não posso, eu não dá, eu já tentei, eu não vou. Tá, perfeito. Aí a pessoa já entendeu que ela é negativa, então tudo que for apresentado pra ela, qual o comportamento que ela vai ter? Negativo. Negativo. Então você precisa entender que você precisa apresentar para cada negativo 1, 2 ou 3 positivos. Tem um negocinho da Disney que eu acho muito legal. Eu não sei se tem... A Disney, para cada defeito que ela encontra no parque ou uma reportagem negativa da Disney, a Disney aciona em torno de 43, se eu não me engano. 43 coisas positivas para conseguir eliminar aquilo. Coisas positivas para eliminar aquilo. Eles catalogaram, pra vocês terem uma ideia, gente, eles catalogaram que cada comentário ruim mesmo, assim, sabe? Não era qualquer comentáriozinho. Eles teriam que fazer 43 coisas positivas para conseguir eliminar aquela coisa ruim. E é isso que a gente precisa fazer. Quando eu vou para a primeira aula de treinamento e que eu tenho essa coisa negativa de que eu não vou conseguir e vai apresentar na minha mente isso, né? Você não vai conseguir. Eu preciso achar 1, 2 ou 3 coisas positivas, como eu irei tentar, eu vou conseguir, eu vou me permitir, não sei, coisas que vai mudar aquele... neutralizar, não é mudar, porque de imediato talvez você não vai mudar. Você vai neutralizar aquele pensamento. Mas à medida que você fizer isso várias e várias vezes, você começa a treinar ao ponto de não pensar mais desta forma. O professor meu, ele diz o seguinte, que no momento que você... a Maria botou ali que ela já foi muito negativa, muito medrosa e hoje não sou mais, graças a Deus. E falando em questão de medo, né? A questão do negativo, o negativo... Ele é ocasionado pelo medo. Então, tu se torna negativo porque tu tem medo que aquilo aconteça de novo contigo. Ou por algo que passou com alguma pessoa muito próxima a você e tu tem medo que aconteça aquilo ali contigo também. Tá? A gente tá vivendo muito isso agora. Que morreu ali o pai da menina ali, o pai da minha vizinha que teve Covid, sei lá. E aí eu também não quero que aconteça com meu pai, daí eu prendo meu pai dentro de casa. Entendeu? Isso é o medo. Então tu começa a ser negativo em se tratando disso. E eu me perdi. Quer dizer, teu professor, meu professor fala... Meu professor, ele fala o seguinte. O medo, ele nunca vai deixar de existir com você. Ele nunca vai deixar de existir. Nem pode, o medo ele é positivo, ele não é ruim. O medo, ele é extremamente positivo, ele tem que existir. Mas, no momento que você conseguir sentar à mesa com o teu medo e conversar com ele, dizer assim, tá, e aí, cara, o que eu vou fazer? Tu vai sair da minha frente ou tu vai continuar na minha frente? Porque se tu continuar na minha frente, eu vou te atropelar. O que a gente vai fazer? No momento que tu conseguir sentar na mesa com o teu medo e conversar com ele e entender o teu medo, ninguém mais te segura. Tu nunca mais vai ser essa pessoa negativa. Tu nunca mais vai ter um medo que vai te bloquear, paralisar. Porque a proposta do medo, ele vem como um alerta para te dizer assim, opa, atenção. Mas é apenas atenção. Exatamente. Você vai continuar seu caminho, você vai continuar tomando suas decisões, você vai continuar dando manejo na sua vida. Ele é só um alerta para dizer, opa, cuidado aqui. Mas se esse medo te paralisa, ele não é saudável. Talvez você tenha mudado, talvez você seja muito mais negativo, mais temeroso, ao ponto de não viver suas coisas, não ter autonomia
Exatamente. Não O medo faz autonomia. isso. Quando ele te paralisa, ele faz com que tu não tenha autonomia. Ele quer que isso aconteça, né? Ó, fica quietinho aqui, ó. Não precisa. E aí tu se torna... E olha só, né? A gente começou no negativo e tá tratando do medo, mas é o mesmo ponto. É o mesmo ponto. Porque o medo te torna negativo. E aí as meninas estão botando, eu não conseguia fazer abdominal. A Margot, acho que botou, a Margarete botou. Não conseguia fazer abdominal, hoje ela já faz porque insistiu e agora ela consegue fazer. Superou, né? Bancou Quando a aquilo. pessoa pede sua opinião, mas nunca aceita e ser negativo. Desculpa, Fátima, não Acho que acho que ela quis dizer que quando a gente dá uma opinião que é positiva, a pessoa prefere se enraizar naquilo ali que é negativo. Mas é pelo medo. E a gente tem que ser muito empático quando a gente percebe pessoas assim. Porque ela condiciona aquela fala justamente por causa de um medo. O medo que ela tem de vivenciar coisas que ela até às vezes entende que nem é pra ela. Tem muita gente que tem isso, né? O negativo. O negativo ele tem isso, ó. Vai lá que lá tu vai ser feliz. Não, eu não vou, imagina, não é pra mim. Ele pediu ali. É pra todo mundo, menos pra mim. Muitos medos têm a ver com a autoestima? Não. Tem, na verdade, é uma coisa que mexe, o medo pode mexer sim com a tua autoestima. Mas não vem, não é. A tua baixa estima não é derivada só do medo. Né? Muitas vezes eu acho que a questão da estima ela tá muito mais ligada às relações do que ao medo, né? A questão da submissão, a questão de como a gente se vê, porque eu falo que se a gente se vê como uma pessoa com as nossas potencialidades, né? E às vezes eu acho incrível que às vezes eu falo para as pessoas assim, ó, me aponta aí as suas potencialidades, as pessoas ficam me olhando apavorada. Que essa louca tá falando, meu Deus? Que é isso? Que é isso? Que é potencialidade? As pessoas não têm uma autoanálise dela. Tu é dinâmica, tu é inteligente, sabe trabalhar bem em equipe, é empática. Isso são potencialidades. Se eu perguntar assim, num grupo, normalmente, uma, duas pessoas vai conseguir me apontar isso. A maioria das pessoas não sabem nos falar sobre as potencialidades dela. Então, automaticamente, se tu não sabe falar sobre as tuas potencialidades, o outro vai ditar qualquer coisa e tu vai aceitar, porque tu não tem uma percepção de quem tu é. E aí isso mexe com a estima da gente. Aí eu me acho inteligente. E vou falar aqui pra vocês, eu particularmente me acho. Eu me acho, uma coisa minha. Eu me acho inteligente. Mas isso tá tão bem resolvido em mim que eu ainda estou no processo de aprender coisas novas. Todo dia eu aprendo. Não, mas eu quero te interromper sim, porque eu quero deixar uma coisa bem clara. A questão de ser inteligente não quer dizer que tu tem que ser inteligente em tudo. Isso. Entendeu? O Vitor é inteligente nas questões de atividade física, a Suela é inteligente nas questões da mente. A Maria é inteligente nas questões de não sei o que, a Margarete de não sei o que lá. Todos nós somos inteligentes. Todos nós temos algo a ensinar a alguém. Todos nós temos algo a ensinar a alguém. Todos nós somos inteligentes. Basta a gente despertar isso ou não. Era justamente isso que eu ia falar. E eu conheço os territórios aonde eu tenho esse alcance de inteligência. Mas a minha questão de estima tá tão organizada que se a pessoa dissesse assim pra mim, Suelen, olha, tu sabe alguma coisa sobre política? Não sei. Me explica porque eu não sei. Eu atendo pacientes e às vezes eles me falam alguma coisa do trabalho deles, que é uma coisa que às vezes eu nunca ouvi falar. Eu paro, me explica que isso eu nunca ouvi falar. Me fala um pouco mais sobre o teu trabalho, que isso é interessante, eu nunca ouvi falar. Então, se conhecer é o que vai limitar muito mais ter autoestima ou não. Legal. Muito bom. Gurias, já tá quase com 30 minutos aqui, tá? Não, mas não, eu vou seguir. E eu reforço, tá? Podem ir trocando uma ideia e conversando, tá? E a gente vai seguindo o nosso barco aqui. Daqui a pouco vocês vão lembrar de alguma pergunta que tá falando de ser negativo ou de apegar-se ao passado. Pode puxar aí, que às vezes eu me passo, mas eu tô tentando aqui observar e a gente ir conversando, tá? Eu vou falar do ponto número 3 agora, que é a questão de se alimentar mal, tá? Pra vocês terem uma noção, gente, a questão de tu se alimentar da forma adequada, a médio, longo prazo, ela vai te trazer infinitos benefícios. E aí tu vai dizer assim, pô professor, mas a gente tá falando tanto da mente, agora a gente falou 2 pontos da mente, o que agora tu tá falando de alimentação? Porque esse é um hábito muito errado que suga.
Suga nosso corpo, suga nossa mente. Suga, porque a todo momento, assim, eu vou dar um exemplo assim que eu vou tentar linkar a mente e a questão da alimentação, tá? No momento que às vezes tu entra num processo de emagrecimento, num processo de mudança de hábito da tua alimentação, tá? Da tua alimentação, ok? E nesse processo aí, no meio do caminho, 2 dias depois, 3 dias depois que tu entrou nesse processo, tu fugiu. Tu fugiu da tua alimentação, que tu queria tanto entrar numa alimentação saudável. E a tua mente ela é muito perspicaz. Ela vai querer te enganar, ela vai querer te confundir, de sabotar. E aí tu vai fugir da tua dieta, tá? E tu foge da dieta e a gente tá tão destreinado nessa questão de ter hábitos saudáveis na nossa alimentação que simplesmente tu vai dizer assim, ó, que merda. Desculpa a palavra aqui. Ai, que merda. Mas agora que eu comi aqui, eu vou comer tudo agora e também já vou largar essa minha mudança de hábito para outra hora, eu penso nisso. A mente, essa semana passada uma aluna falou para mim, disse, Vitor, mas a mente, quando a gente fizer uma cirurgia bariátrica, eles tinham que fazer uma cirurgia na minha cabeça também. Porque eu tenho que mudar os meus hábitos, não adianta fazer só no meu estômago, eu não consigo mudar meus hábitos. E a mais pura verdade, gente. Quem condiciona tudo é a mente, né? A mente que vai direcionar. A mente que vai apresentar o que você pode e o que você não pode. Existe uma regra chamada regra 2 minutos. Essa regra fala... Presta atenção, e se vocês tiverem um caderninho por perto, eu não tô de sacanagem não, gente. Anota isso aqui, que a Suelen vai falar agora, que é extremamente importante e pode auxiliar muito vocês, e não só na questão da alimentação, tá? É uma regrinha muito legal. Se chama regra 2 minutos e ela consiste em você entender no que vai, em 2 minutos, fazer você se mobilizar a buscar um novo hábito, né? E aí, então, ele apresenta... Vou dar um exemplo assim, ó. Eu quero correr uma maratona. Esquece. Você não vai correr. 42 quilômetros. Não vai correr, nem pensar. Vai desistir, tua mente não vai condicionar. Mas se tu tiver um start de 2 minutos que vai fazer tu seguir isso, tu vai conseguir. E aí, então, ele apresenta assim, ó. Por exemplo, uma maratona você não consegue, mas 1 quilômetro você consegue. Então, o que vai condicionar você correr aquele 1 quilômetro? Botar o tênis. Se tu botar o tênis, tu vai correr 1 quilômetro. E aí pensa, tu correr 1 quilômetro hoje, 1 quilômetro amanhã e assim sucessivamente. Quando você vê, você tá fazendo uma maratona. Eu quero escrever um livro. Esquece. Nada vai condicionar, porque é muito amplo. Muita coisa. Então a mente sugere que tu rastreie alguma coisa que vá em 2 minutos te mobilizar. Se eu disser pra ti assim, ó, senta ali e escreve um livro, você não vai conseguir. Mas se eu disser pra ti, senta ali e escreve um parágrafo. Não, melhor ainda, senta ali e conta pra mim como é que foi teu dia. Você escreve pra mim como é que foi teu dia. uma página, então, escreve, né? então. Escreve uma página. Então, a regra 2 minutos é sempre você condicionar, rastrear o que dá o start. Por exemplo, ir pra fazer o meu treino, botar o tênis, condiciona. Escrever um livro, um parágrafo todos os dias. O que mais? Agora não consigo lembrar outras coisas. Bem, mas mas a regrinha 2 minutos são coisas que vai fazer você condicionar. Por exemplo, eu vou no mercado, tu pegou a bolsa, tu vai no mercado. Se tu sentar no sofá, tu desiste. Então tem startzinhos que condiciona a gente fazer um novo hábito. E é esses starts que você tem que monitorar, que tem que rastrear. E normalmente, né, tem uma lista lá de starts que a gente tem dentro da psicologia. E esses starts, normalmente, eles são 2 minutos. Por isso que a gente chama de regrinha 2 minutos. Então, sempre condicionar através de um novo hábito algo de 2 minutos. Algo que seja rápido, que faça você ter a ação de buscar esse novo hábito. Viu que legal, gente? E como eu falei pra vocês, não é só na questão da alimentação que tu consegue utilizar esse start. É pra tudo na vida de vocês. Pra tudo, todas as áreas, tá? né? E a questão de se alimentar... não sei se vocês perceberam que... Faz muitos dias já que eu tô falando pra vocês, tá? Vocês têm que se focar numa alimentação adequada. Não tô falando em alimentação restritiva, não tô falando em alimentação extremamente regrada. E até uns dias atrás, eu falei pra vocês, gente, se tu quer trincar o teu abdômen, a partir desse momento vai ter que ter uma alimentação regrada. E o que é uma alimentação regrada? Tu vai ter que ter uma balança dentro de casa. Eu posso comer um bife de 200 gramas de peito de frango.
Tu vai ter que botar na balança e vai comer um peito de bife de 200 gramas. Tu vai poder comer 5 ovos, tu vai comer 5 ovos. Mas eu não aguento mais comer ovo, tu vai ter que comer teu ovo. Tu entende? É isso. Ah, mas eu queria comer uma paleta. Não, paleta é gorda. Tu vai ter que comer uma picanha. Tu vai ter que comer uma carne magra, um filé. Entenderam isso? Ah, mas eu queria comer um bacon. Não, tu vai comer um filé de porco. Tu vai ter que comer um salmão. Não, mas eu queria comer uma tilápia. Não, tu vai ter que comer um salmão porque ele tem mais proteína. Isso é uma alimentação regrada. E tudo que eu insisto pra vocês é o seguinte, gente. Eu quero que vocês tenham uma alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada? Tu vai saber que tu vai ter que tomar teu café da manhã, onde tu vai poder comer um pouquinho mais de carboidrato, tu vai ter que fazer o teu lanchinho das 10 da manhã, o teu almoço bacaninha, o teu lanchinho da tarde, uma pré-janta e depois um jantarzinho leve, pá. Legal. Agora não adianta vir com um monte de pergunta assim agora assim. Professor, o que eu vou comer então? Me diz aí o que eu tenho que comer. Gente, eu sei o que é a minha alimentação, que a minha nutricionista falou pra mim que eu tenho que fazer isso, de acordo com a tua rotina, a tua vida. E aí eu tenho uma alimentação adequada. Quando eu quero atingir alguns objetivos particulares meu, e eu vou dizer o que são. A gente combinou que nós vamos à praia no mês de janeiro. 1 mês e meio, 2 meses antes, eu vou regrar a minha alimentação. Porque eu quero trincar meu abdômen, eu quero marcar o meu peito, eu quero meu bíceps marcadinho. E aí eu vou regrar a minha alimentação. Onde eu vou se tornar, entre aspas, um cara chato que eu vou ter que cuidar assim, ó, extremamente do que eu estou fazendo. Porque eu quero atingir um objetivo. Eu quero chegar lá. Eu vou reduzir o sal, eu vou tirar praticamente o açúcar. Entenderam? Então vocês têm que compreender que a partir do momento de hoje, aqui agora, entendam que vocês têm que ter uma alimentação adequada. E aí vocês vão conseguir atingir os benefícios de uma alimentação a médio, longo prazo. Nós vamos pro 4º ponto agora, tá, meninas? E volto a dizer, pode querer voltar, a gente volta de novo, tá? Tem uma pergunta ali que não... Deixa eu tentar ver aqui e a gente pode ir puxando o 4º assunto ali, se tu conseguir. O 4º assunto é não cuidar do nosso corpo. Eu não tô conseguindo abrir, Angelita, eu não tô conseguindo abrir a tua... acho que eu consegui. Entrei agora e existem pessoas que acham que o medo pode ser positivo na medida que evita muitos erros. Tá. Eu vou deixar a Suelen responder, eu ia responder do meu jeito de psicólogo educador físico, tá? Às vezes, a nossa mente julga como erro, o que pode ser um acerto. Tá, eu vou... Eu fui bem sucinta, né? Agora ela vai responder. Eu vou explanar um pouquinho mais. O que acontece? Às vezes a gente passa por determinada situação e que o corpo e a mente, na totalidade, entende que aquilo vai ter um risco. Que realmente vai ser algo tipo vida ou morte, mais ou menos. Então ele apresenta pra ti algo que te dá te paralisa, um bloqueio, te paralisa. O que você precisa entender que isso tudo que você sentiu foi para aquela situação específica. Aquilo fica tão instaurado na gente que se cria uma crença limitante da qual a minha mente acha que todas as situações eu tenho que bloquear, eu tenho que paralisar. E não é isso que tem que acontecer. Naquele determinado momento a tua mente apresentou essa condição, mas era para aquele determinado momento. Não que tu tenha que ficar de novo tendo o mesmo comportamento para todas as situações porque tu tá garantido. Tem uma coisinha que eu gosto de falar, que os meus pacientes, eles dão muita risada comigo. Eu tenho uma poltrona que eu não alcanço os pés no chão porque ela é alta. E eu gosto de brincar, que eu falo assim, ó, tu quer ter medo? Ok, não tem problema, tem teu medo. É natural. Tu vai ficar aqui, ó. Vocês vão quebrar a cara e eu não, paradinho. Mas vai ficar parado. Vocês vão não sei o que e eu não. Na tua zona de conforto? E aí eu pergunto, o que tu vai viver? O que vai se apresentar pra ti? Que experiência tu vai ter? Como é que tu vai evoluir? O que vai ser bom na tua vida? Tá na zona de conforto? Tá né? Inerte, estático. Não vai, não volta. Faz nada. E aí o que tem de bom nisso? Eu não acredito, não consigo crer que evitar seja uma questão que vai te ter evolução. Quer deixar um pouco mais claro pra vocês? Te dar... Pensem na vida de vocês, pensem na vida de vocês. Tudo que vocês encararam, todos os medos que vocês tiveram, tá? Vamos supor assim, não sei quem passou por isso, mas no momento que tu foi comprar a tua primeira casa,
no momento que tu foi comprar teu primeiro carro, tu não ficou com medo? Muito. Não ficou com medo? Né? Ficou com medo? Caramba, Assustador. cara, será que eu vou? No momento que tu foi fazer uma faculdade e tu não sabia se eu queria educação física, se eu queria ser o dentista. E será que eu tô indo pro caminho certo? E aí, a resposta não vem de imediato. Tu tem que fazer todo um curso de 6 anos, 5 anos e começar uma profissão. E hoje, depois de 12 anos de formado, ou seja, desde quando eu tomei a decisão de fazer uma faculdade de educação física, que foram há 18, 19 anos atrás, hoje eu digo assim, cara, foi uma decisão acertada. Mas até, sei lá quantos anos atrás, eu tava com medo. Tava com medo. E aí eu encarei e fui e fiz, tá? Pede pra uma criança de 1 ano quando tá decidindo caminhar e ela cai 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Se ela caísse na primeira, ela ia desistir? Não, eu tenho medo que eu vou cair de novo. Mas tem uma questão que a gente sempre fala, né? Sobre essa questão do medo. A criança, quando ela começa a experimentar a questão do brincar, que é algo muito bom, e é muito parecido com quando a gente experiencia coisas novas na vida, ela cai e rala o joelho. Ela para de brincar? Não para. Ela não para. A criança com o braço quebrado tá correndo e brincando. Ela não para, ela vai enfrentando. Ela, com certeza, com toda certeza, ela vai com medo de novo para aquela brincadeira, mas ela testa. E ela vê que pode um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vai testando. Né? E é isso, a gente tem que testar. Por isso que eu falei ali. Acho que a Angelita chegou depois, não ouviu. Escolhe um medo, faz todas as estratégias que você pode e encara ele. Um leão por dia, né? Matar um leão por dia, gente, não significa que tu vai matar aquele leão naquele dia. Mas significa que tu vai encarar ele naquele dia. Porque às vezes, os leões que a gente tem pra, entre aspas, matar na nossa vida, a gente, acabei de falar pra vocês agora da faculdade, a gente não vai matar ele ali, naquele momento. Mas a gente todo dia vai encarar, vai olhar ele nos olhos. Até o dia que tu vai dizer assim, ó, para hoje deu, vou passar por cima de ti. E aí tu vai passar. Vamos lá, vamos adiante aí que tá grande o negócio aqui, ó. Não cuidar do nosso corpo. Isso é um hábito terrível. E sabe por quê? Eu vou começar assim por um fato bem impactante para vocês. O sedentarismo mata mais que qualquer doença no mundo. O sedentarismo mata mais que qualquer doença no mundo. E sabe por que isso? E não é o sedentarismo, é a falta de atividade física. O sedentarismo, ele se alia a todas as outras doenças que ocorrem pela falta de atividade física. Para vocês entenderem, o sedentarismo é a porta para que todas as outras doenças oportunistas entrem. O sedentarismo vai lá e diz, podem entrar. E aí vocês passam a ter hipertensão, diabetes... Desculpa se muitas de vocês talvez tenham passado com isso na família de vocês diretamente agora, tá? Por causa dessa pandemia. Mas isso é um fato que o nosso Conselho Federal de Educação Física está passando. Morreram em torno de 800, 900 mil pessoas no mundo todo, tá? Eles estão avaliando qual o percentual que é altíssimo, de sobrepesos e obesos que morreram por conta da Covid-19, tá? Por conta da Covid-19. Tá? Foi feito um alerta e um estudo que foi feito agora, saiu agora, semana passada, que os trabalhos de força, eles não deixam o vírus entrar no nosso corpo. Eles liberam uma substância chamada irisina. Irisina, exatamente. Músculo, quando tu faz treino de força, o músculo libera uma substância chamada irisina que ajuda... Que combate, não é ajuda, ele combate diretamente o vírus. A irisina, que é uma substância liberada pelo nosso músculo. E foi feito um estudo agora, gente. Eu tô falando de um estudo que foi feito semana passada. Tá? Que foi divulgado pelo CREF para nós, educadores físicos. A irisina, que ela não é ajuda, ela combate o vírus diretamente. Ela não deixa o vírus atingir o nosso corpo. Tá? Vamos seguir. Então assim, gente, prestem atenção muito nisso, tá? Então se tu decidiu mudar a tua vida, decidiu mudar teus hábitos, tá? Estela, eu sei disso. Eu vi uma foto do teu irmão e infelizmente ele tá nessa estatística que eu tô comentando agora, tá? Então é isso, gente. E eu vou seguir adiante, tá? Porque a gente tá com a agenda cheia. Falta 2 pontos, tá? Não ter compromisso. Eu vou deixar pra minha psicóloga agora. Vou deixar pra ela. E assim, ó, antes dela começar, é não ter o compromisso com você mesma e
com os outros. Então não pense só o compromisso com os outros, é com você mesmo. E aí vai incluir o sedentarismo, que era o item de antes, tá? Tá aí uma coisa que mexe comigo, gente. Esse negócio de não ter compromisso. Eu acho que eu tenho me tornado uma profissional da mente que busca muito isso nas pessoas. Aonde está o teu comprometimento contigo mesmo? Às vezes as pessoas entram no meu consultório, se eu converso com alguém, elas me colocam uma condição do outro, do ciclano, do beltrano, do cachorro. Às vezes. E tu? Eu pergunto assim, e tu? Fica onde? Só o outro? O problema é só do outro? O comprometimento é só do outro? Só o outro que te deve favores? Só o outro que tem que fazer as coisas pra ti? E quando que tu faz? Vou contar um negócio pra vocês agora. Agora me conta. Um calor agora. Vou sair, vou dar espaço. Pra vocês entenderem como é que funciona, tudo que eu oferto pra mim, eu vou conseguir ofertar pro outro. Quando eu começo a dar conta das minhas coisas e entendo o que é bom pra mim, quem tá à minha volta também percebe isso. Agora, se você aí do outro lado não tá tendo uma valorização, um comprometimento, uma escuta qualificada, uma comunicação assertiva, uma empatia das pessoas que estão à sua volta, o que você tá fazendo com você mesma? Onde é que está o comprometimento com você mesma? Quando a gente se compromete com a gente mesma, automaticamente a gente faz com que o outro perceba, com que o outro olhe como a gente se trata. E ele vai nos tratar igual a como a gente se trata. E loucura, que quando você se der conta disso, você não vai aceitar menos do que o comprometimento que você tem com você mesma. Não aceita, é incrível, mas você não aceita. Por isso da importância de ter essa questão de se comprometer com quem? Primeiro contigo mesmo. De fazer as tuas coisas, de cuidar do teu corpo, de cuidar da tua mente, de ter a questão mais positiva. Pra quem? Pra você primeiro. Eu fico me dá um nervoso. Mas é pra você mesmo. Eu quero que você entenda que as coisas começam primeiro pra você. Por você. Depois a gente vai ofertando isso pro outro. Depois a gente vai dando espaço e automaticamente as pessoas vão nos devolvendo isso. Então o comprometimento começa com a gente. O que é ter comprometimento com a gente mesmo? É fazer algo que você enxerga que seria bom para qualquer pessoa. Se é bom para qualquer pessoa, talvez seja bom para ti. E quando eu falo desse ser bom, eu tô falando de autocuidado, né? De carinho, de flexibilidade, de gentileza. Isso acontece muito, gente, num casamento. Tá? Isso acontece muito num casamento. Nós estamos juntos há 20 anos. Teve um certo momento do nosso casamento que eu não queria mais o casamento que estava acontecendo e a Sueli não queria mais o casamento que estava acontecendo. Pela imaturidade nossa, o que se passava na cabeça? Se passava na cabeça que a Sueli não queria mais o Vitor e o Vitor não queria mais a Sueli. Chegou o ponto que não era isso. Eram as atitudes que eu tinha com ela e as atitudes que ela tinha comigo. Mas era os dois lados da moeda. Eram os dois lados da moeda. Entendeu? O Vitor não se valorizava e queria cobrar uma valorização da Sueli. Sueli não se valorizava e queria cobrar uma valorização do Vitor. Então, o casamento é o perfeito exemplo desse ponto que a gente está falando agora. A gente quer o outro, que o outro faça, mas tu não faz nada. Tu não se cuida. Porque quando eu... Dá um exemplo esdrúxulo agora, tá, gente? Por favor, tá? Porque quando a gente casou, tu não tinha esse barrigão todo. Aí tu olha no espelho, daí o marido olha lá e diz, nossa, pô, é verdade mesmo, mas tu também não era assim. Tu tá me chamando de gorda? Sim, mas tu acabou de chamar o cara de barrigudo. Tu entende? Eu dei um exemplo bem esdrúxulo, sim, tá, gente? Mas pra ser bem claro, assim. O casamento é um papel bem claro dessas situações. Da falta de comprometimento. Da falta de comprometimento. Mas é claro o quanto a gente não é comprometido com a gente mesmo, né? E não com o outro, né? Exatamente isso. Então, essa questão de ter compromisso, gente, eu cobro muito os meus alunos, tá? Eu cobro muito os meus alunos. E cobro mesmo, tá? E cobro vocês. Se vocês não sabem, mas eu cobro muito vocês. Eu sou sutil às vezes, tá? Mas eu cobro muito vocês. E toda segunda-feira eu cobro vocês. Eu entro na minha live da segunda-feira do Simplifica e eu cobro vocês. Todos os treinos da semana são importantes. Comecem e terminem a semana. Tá gravado da minha mente o que eu falo pra vocês.
Hoje de manhã eu comecei a live falando isso. Todos os treinos tenham compromisso com você mesma. Não espere que eu fale para vocês que 25 minutos do dia de vocês é o suficiente para vocês mudarem os seus hábitos, seja 1 ou 2 vezes por semana. 25 minutos todos os dias. Ah, mas é muito cedo. Acorda mais cedo ainda. E vai treinar. Vai ter o teu compromisso contigo mesmo. Ah, eu quero perder peso. Vai perder peso. Vai mudar a tua alimentação. Ah, eu quero. Ai, como eu queria caminhar na orla da praia. Mas então levanta e vai caminhar na orla da praia? Ou tu vai ficar deitado até 10, 11 da manhã no fim de semana? Esperando o sol bater na cara para levantar? Então entenda. Tenha o compromisso com você mesma. E antes de cobrar o compromisso do outro. Antes de cobrar o compromisso do outro, tenha o compromisso com você. A gente sempre mesmas. precisa ser muito empático, né? Eu tô cobrando do outro, mas eu tô fazendo por mim. Exatamente, eu tô fazendo isso, pra cara. mim. Primeiro é eu, depois é o outro, né? E eu falo que as relações, eu não tô falando da relação de homem e mulher só. Todas as relações da nossa vida, elas se dão a partir do nosso comprometimento, né? Tu consegue modular o comportamento dos outros quando tu começa a ser comprometido contigo mesmo. Quando tu é uma pessoa que é comprometida contigo mesmo e as pessoas percebem isso, elas são muito mais comprometidas contigo do que com elas mesmas. Exatamente. Se elas percebem isso. Gente, vocês não têm noção o desgaste físico e mental que um profissional da saúde, psicólogo, educador físico falando, tem com alunos que pensam negativos, tem com aluno que não tem compromisso, porque eu tenho muitos alunos que entram na porta do estúdio para treinar e tu percebe que a pessoa não quer estar ali, que a pessoa vem todo mês pagar a mensalidade, mas tu percebe que a pessoa... Eu disse, cara, eu falei. Eu falei para um aluno, para um não, né? Mas é bom deixar como para um. Cara, não gasta mais teu dinheiro. Como assim? Tu não quer ganhar dinheiro? Eu disse, eu quero ganhar dinheiro, mas eu gostaria de ganhar dinheiro com quem está comprometido consigo mesmo, que quer mudar suas vidas, que quer mudar a sua vida. É isso que vocês têm que pensar. É assim que tem que ser. Tá? Então se preocupem com vocês, se preocupem com a vida de vocês, se preocupem em qual o próximo passo que tu pode dar para atingir um objetivo que tu tanto quer. Isso aí. É isso que tu tem que entender. Isso aí. Ufa! Acho que era isso. Né? Não, tem outro ponto que eu adoro esse ponto. Tá? Que é o 6º e último. Calma lá, agora essa é a primeira live que eu bati em 1 hora. Ser vitimista. Fazer drama. Fazer drama te faz ficar parado. Fazer drama não te leva pra frente. Tu não evolui. Não vai te trazer benefício nenhum na tua vida. Não seja vitimista. Arranja a solução e não a desculpa. Que o teu filho seja a solução e não a desculpas pros teus problemas. Faça isso. Tenha a solução nas tuas mãos. E não fique se vitimando. Não fique ligando pra amiga e dizendo assim, tu vê, eu não consigo, eu isso. Arranje uma solução. A Margarete botou ali, não conseguia fazer abdominal, eu já dei a solução pra ela na hora ali, vamos fazer outro. Ela foi lá e fez outro. Ah, eu não consigo agachar, o que eu faço? Vamos tentar, vamos modificar, vamos fazer. Para de vitimização. Para de vitimização. Acabei de atender um aluno novo no estúdio, 7 horas da noite, prótese de joelho. Ele se vitimou? Não, estava lá comigo treinando. Professor, eu só não consigo fazer esse movimento. Ok, tudo certo. Mais alguma objeção? Nada, não sinto dor, não sinto nada. Vamos treinar. Foi lá e foi treinar. 57 anos. Nada de vitimização. Nada. Tava lá com prótese de... Eu tenho uma dorzinha aqui, vamos tentar resolver? Vamos tentar resolver sim. Vamos treinar que a gente consegue. Deixa contigo. A questão da vitimização só atrasa. Ela acaba com a nossa autoestima. Ela nos limita. Tô calmo, Ju, tô calmo. Ela nos traz crenças limitantes. Ela faz com que as pessoas não queiram mais estar num relacionamento com a gente. A gente estafa as pessoas. O que mais? Nossa, eu me empolguei de tão forte. Chega a ficar roupa agora. Ela só atrasa. Só atrasa a gente, pessoal. Não pense que os outros estão se importando com o que vocês estão se vitimando, gente. A pessoa vitimista, ela gosta de ter uma dor pra sofrer. O objeto que move a vida dela é uma dor pra sofrer. Exatamente. É isso, não tem mais nada.
é uma dor pra sofrer. Ela quer ser o centro das atenções. Aquela que tem uma dor nas costas e nunca passa, fez de tudo e nada sanou. Não teve nenhuma questão assim, ó, tipo, isso deu uma melhorada. Aquela que vive a queixa, né? Eu falo muito, meus pacientes sabem, eu falo o poliqueixoso. Aquele que vive a queixa, né? Como é que tu tá? Ai, mas tu vê o fulano, o ciclano. Ai, a minha vida é algo que é terrível conviver com pessoas assim. Tu não consegue, te suga, é tipo dementador, suga a alma. É terrível. Por favor, gente, não sejam pessoas vitimistas. Não sejam pessoas vitimistas. Acha a solução, gente. Acha a solução pros seus problemas. Começa a ter comprometimento consigo mesmo, ó, que as coisas vão acontecer. Não é nenhuma questão assim, ó, de achar, não, primeiro tem que ser pros meus filhos, pra isso, pra aquilo. Primeiro pra você, porque se você entender que você é comprometido com você mesmo, você vai ter comprometimento com os outros, você vai conseguir ajudar a sua família, seus filhos e as outras pessoas. Olha só que loucura, cara. Falou em filho, o Guilherme subiu comigo pro estúdio antes, porque a Suelen ia treinar. Ele subiu junto. E ele gosta, ele tem 7 anos, né? Mas ele gosta de subir, descer as coisas. E ele botou uma mão na barra fixa, e disse, pai, eu não consigo subir com uma mão só. Daí eu disse, filho, o pai consegue. Aí eu botei a mão lá, botei a outra mão aqui e subi. Fiz uma barra fixa, fiz uma flexão de cotovelo subindo na barra fixa com um braço só. Aí olhou pra mim assim, ele quis se vitimar e eu disse, tenta. Bota a mãozinha lá, bota a mão no pulso e tenta. Ele foi 1, foi 2, foi 3. Quando eu vi, ele gritou, subi, pai! Ele não se vitimou. Ele deu um jeito e ele foi lá e ele subiu. Ele fez do jeitinho dele e é isso que vocês precisam entender. Vocês não precisam ser iguais aos outros. É chato ser igual a todo mundo. É terrível. As pessoas gostam assim. Pouco importa se as pessoas gostam assim. Importa é como você gosta. Importa como você consegue fazer. Como que é bom pra você. E isso que importa. E aí as pessoas que quiserem ficar com vocês vão ficar. As que não quiserem vão padecer pelo caminho. E tudo bem, mas vocês vão estar bem, vocês vão ser pessoas positivas e automaticamente é loucura que quando a gente começa a ser esse tipo de pessoa, as pessoas querem estar junto da gente, as pessoas querem romancear com a gente, as pessoas querem conviver com a gente. Então entendam isso de uma vez por todas, né? Isso é saudável, ser comprometido é saudável, ser positivo é saudável. Perfeito, Elza, que tu botou aí, perfeito. Gente, tá dando quase 1 hora de live aqui, tá? Eu sabia que essa live ia ser um pouco mais, tá? Eu sabia e também sabia que ela ia ser extremamente válida, extremamente importante para quem quer saber e para quem entendeu o que ouviu, tá? Para quem entendeu e soube interpretar o que ouviu, tá? Eu botei no final aqui, ó. Faça algo para você mesma e pense sempre. Você pode. Você pode. Você pode. Gurias, essa aqui foi mais uma live do Simplifique e Treine em Casa. Não é não. Essa foi mais uma live do aquecimento para nossa maratona Ative Seu Corpo para mulheres de acima dos 40 anos, episódio número 6. A gente vai ter 15 lives. A gente tá na número 6, nós vamos ter 15 lives, tá? Volto a afirmar, quem não se cadastrou ainda, corre para se cadastrar, porque a gente vai criar também um grupo de WhatsApp para vocês. Um grupo de WhatsApp para vocês, onde a gente vai botar conteúdos exclusivos dentro desse conteúdo. Vocês vão poder conversar com nós, vocês vão poder escrever, diferente do Telegram, né? Não, dessa vez a gente vai fazer um grupo de WhatsApp. De troca, para vocês conseguir trocar, conseguir passar um pouquinho das angústias, das vitórias de vocês, tá? E a gente vai fazer isso, tá? Nos próximos dias, fiquem atentas. Mas o que vocês podem fazer nesse momento? Correr e se cadastrar. O link tá rolando em todos os nossos posts, aí tá rolando o link. Clica no link, bota teu melhor e-mail, bota o número do teu celular. Tá fácil, tá simples, é só tu ir lá e fazer o teu cadastro. Eu queria agradecer a todos que ficaram aí com a gente na live, Muito boa. Muito obrigado mesmo. Eu falo que eu sou uma para todas vocês.
Mas vocês são vários pra mim, então eu tive vários feedbacks aí muito quase bacana. Gente, tá quase acabando nosso tempo no Instagram, tá? Cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, que todos os dias eu tô cuidando mais um pouquinho da vida de vocês. Amanhã o meu compromisso é às 7 horas da manhã. Simplifica e treina em casa, episódio 110.